É isso que é ter Cristo como modelo de vida, como modo de vida, o teu cristianismo como modo de vida, e a gente tem uma referência. Hoje eu falo no meu devocional, eu comecei a estudar Atos dos Apóstolos. E essa Bíblia que eu estou estudando é uma Bíblia de estudo da Joyce. E sempre no começo dela, ela, né, de cada livro, ela explica aqui sobre o que é aquele livro. Ela dá um pequeno resumo e coloca os princípios diários, né, princípio para a vida diária. E ela escreveu algo que eu achei muito interessante, eu fiquei reflexiva. Não tem nada a ver com o meu devocional, né, mas fez sentido por conta do e-book que eu estou escrevendo, falando sobre a questão da bariátrica, né, sobre a perda de peso. E aqui ela vem falando que nós precisamos desesperadamente do poder do Espírito Santo. Foi uma coisa que eu escrevi ontem, né, falando sobre isso. Que por que a gente precisa, o nosso espírito precisa dessa conexão com o Espírito Santo. E ela falou algo que eu achei mais interessante, que é o que eu vim trazer aqui para esse vídeo. Ela disse que o cristianismo não é uma atividade religiosa. O cristianismo é um modo de vida. E eu fiquei reflexiva sobre essa questão do modo de vida, porque é algo que eu já estava conversando com o meu esposo, né? Sobre como é que Cristo, o que é ter Cristo na nossa vida. A gente sempre criticou muito, isso foi um dos problemas que a gente sempre teve, de voltar para a igreja. A gente sempre olhava muito para as pessoas, né? E a nossa crítica era, cara, eles não entenderam nada sobre o que Cristo veio dizer aqui. Pessoas que julgam, são pessoas que têm ódio, têm raiva do irmãozinho, sabe? Que fazem fofoca. Não que a gente também não faça fofoca, nós somos pecadores também. Mas é muito mais fácil a gente apontar o dedo para a cara do outro, né? E é isso que é o refletir o caráter de Cristo, é isso que é ter Cristo como modelo de vida, como modo de vida, o teu cristianismo como modo de vida, e a gente tem uma referência. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu cresci, eu aprendi durante a minha jornada, da minha infância, que quando a gente tá com raiva de alguma coisa, a gente se cala. Simplesmente não fala nada e dá um gelo na pessoa. Foi assim que eu aprendi. E quando acontece algumas situações, por exemplo, com meu esposo, isso agora nem tanto, graças a Deus. Mas no começo, eu ficava sem falar e ele ficava sem entender. E aquela raiva ia me consumindo por dentro, sabe? É engraçado porque a raiva, a gente fica com isso dentro da gente, né? Achando que o outro tá sentindo, mas o outro continua a vida dele, mas sem entender por que você está dando aquela crise de gelo. E onde é que entra Cristo nessa história? É que hoje a gente fica com raiva, lógico, nós somos pecadores, então Deus já sabia que a gente ia ter esses rompantes. Só que a gente para refletir. Como é que Cristo agiria nessa situação, né? De acordo com as Escrituras? Como é que ele agiria? Então você para pensar, será que Cristo, dentro de toda a misericórdia dele, dentro de todo o amor que ele veio aqui e ensinou, amar uns aos outros como a si mesmo? Primeiro ponto, eu gosto de ser tratada com gelo? Não, ninguém gosta de ser tratada com gelo. Eu gostava quando as pessoas que me ensinaram a ser assim, me davam esse gelo. Não, eu não suportava, eu chorava horrores, né, sem entender o que estava acontecendo. Então, por que que eu estou repetindo isso com a pessoa que eu escolhi para viver do meu lado? Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, Cristo agiria dessa forma com os irmãos dele ou ele sentaria para conversar? A resposta é óbvia, né? Cristo com certeza sentaria para conversar. E aí que vem a parte mais difícil, que é você engolir o seu orgulho. Ah, o orgulho. Nossa, o orgulho é algo terrível. Ele é carnal, né? Então, primeiro vem o emocional, vem a nossa alma ferida, né? Que a minha foi ferida lá na minha infância. Então eu aprendi a ser dessa forma. E depois vem o carnal, que é o impulso,
né? Que é o que eu estava escrevendo justamente ontem no meu livro, que nós somos trinos. Nós somos carne, alma e espírito. Então, o meu espírito, minha alma está ferida e o meu corpo, ele comanda, ele age de acordo com o que minha alma está sentindo, né? Só que hoje, como eu aceitei Jesus como meu mestre, o meu espírito ele está conectado diretamente com a fonte. Então, hoje, quem está no comando da minha vida é o meu espírito. E o meu espírito, ele vem justamente, ele diz, Bruna, como que Jesus agiria? Só que aí ele vai começar a doutrinar a minha alma e o meu corpo vai ter que obedecer. Então ele vem, né, e diz, olha, Cristo não agiria assim, você não está agindo da forma correta. Isso é o meu espírito falando, de acordo com o Espírito Santo, né? A minha alma, ela começa a processar, porque a alma é onde está a sede das nossas emoções, é onde está registrado tudo que a gente passou, tudo que a gente sentiu. O nosso corpo, ele só obedece à nossa alma, que muitas vezes está ferida. Por isso que eu ajo dessa forma. E então eu comecei a pensar, né, que Cristo não agiria dessa forma, raciocinei, descobri de onde é que veio essa minha raiva, esse meu não falar. E a minha atitude qual é? É de sentar para conversar com ele. Amor, vamos sentar para conversar. Eu preciso te falar por que eu fiquei chateada. Eu quero que você me escute, porque eu não estou lhe atacando. Primeiramente, eu quero lhe pedir perdão. Se eu lhe feri, se eu lhe machuquei, não era a minha intenção. Mas você sabe que eu sou uma pessoa ferida, eu também estou no processo. E eu quero te pedir perdão. Por eu ter agido dessa forma, não foi correto. Então, nossa, isso é muito difícil de ser feito. Gente, nossa, isso é você engolir o seu orgulho, você engolir a sua impulsividade. Não é algo fácil de ser feito, mas é plenamente possível. Cristo, na Bíblia vem dizendo que Cristo é o verbo que se fez carne. Ou seja, ele é a palavra que veio viver. Então a gente não tem só a teoria, a gente tem a prática. A prática foi Cristo. Ele passou 33 anos da vida dele vivendo de acordo com a palavra e conseguiu. Ele não sucumbiu ao pecado. Então ele veio para a terra para mostrar para a gente que é possível seguir a Bíblia. Então é só seguir os passos dele. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil engolir o orgulho, não é fácil a gente processar essas questões da nossa cabeça. Mas quando a gente faz isso, aí a gente entende quando ele também diz: a paz que eu tenho, eu vos dou. Porque quando você enfrenta esses seus demônios, quando você enfrenta essas suas crenças limitantes, vem paz. Vem paz para casa, vem paz primeiramente para você, né? No coração, parece que aquela raiva toda que você estava ali guardando e tudo, ela dissipa. E por mais que você respire fundo, e por mais que você pense, você sabe no seu íntimo, no seu espírito, de que você fez o correto. Porque você não quer pro irmãozinho o que você quer para você. É simples. E isso te dá uma paz absurda. Só que são exercícios diários. É por isso que na Bíblia vem dizendo que nós somos pecadores. Anteriormente eu tinha muita problemática com essa palavra, que você é pecadora. Hoje eu entendo o que é pecadora, porque o corpo, ele é muito impulsivo, sabe? A gente tem atitudes como a questão da comida, né? Que o meu tema é a questão da perda de peso e eu defendo que o problema não é o corpo, o problema é a nossa alma, que ela tá ferida. É a nossa alma tentando tampar algum buraco, por isso que a gente vai atrás de drogas, vai atrás de comida, vai atrás de prazeres, através do sexo, através de ferir o outro, de machucar o outro. Isso tudo é nossa alma que está ferida. E o nosso corpo ele só responde o que está na alma. E quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, a gente tem essa religação do nosso espírito através do Espírito Santo. E o nosso espírito começa a tomar conta. E isso é ter estilo de vida cristão. É você seguir os passos de Cristo para que você tenha paz.
Porque aqui nessa terra, e isso vai ser um tema para o próximo vídeo, né? Eu entendi que isso aqui é uma escola. Por isso que nós somos passageiros, né? Aqui nós somos peregrinos. Porque a gente veio para cá para aprender, para um treinamento para ir para o reino dos céus, que é onde é nossa morada eterna. Por isso que a gente tem essa sensação de que, não sei vocês, mas eu sempre tive essa sensação de que eu não era daqui, né? Eu nunca vi muito sentido na vida e eu consegui encontrar sentido depois que eu realmente me debrucei a estudar a Bíblia, porque ela é nosso manual de instrução. Então eu entendi que aqui é só uma fase, é só um teste, onde a gente está sendo testado diariamente. É por isso que a vida é feita de provações, é por isso que ela nunca vai ser fácil, né? Mas à medida que a gente vai aprendendo como viver, como ter paz, como perdoar, ela vai ficando mais fácil de viver, é incrível. E foi isso que Cristo veio ensinar, porque está nos preparando para ir viver com Ele, lá no reino dos céus. Isso é lindo. Então, quando a gente muda essa chavinha, a gente começa a enfrentar esses desafios de outras formas, entende? Não sei se eu consegui me fazer claro. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo do Volta para Casa, que também é o tema do devocional que eu estou fazendo. E o meu e-book vai já sair. Eu tinha prometido que ia sair há 2 semanas atrás, mas todo dia eu venho uma reflexão nova, o Espírito Santo me manda alguma coisa nova. E eu ainda não terminei, mas ele tá ficando maravilhoso. E é isso, essa reflexão. E eu queria isso, compartilhar com vocês. Então fiquem em paz, fiquem com Deus. Jesus ama cada um de vocês. Busquem a palavra. O cristianismo é muito mais do que ir para a igreja. O cristianismo é você entender a palavra e você seguir os ensinamentos de Cristo. Simples assim. Jesus te ama. Graça e paz. Vai ficar tudo bem.